Salve família! Como é que vocês estão? Tranquilidade? Na paz de Jeremias. Então que vamos, estamos aí com o Alê. Na verdade, estamos com o Vitruviano. Mas muito obrigado, Alê, de coração mesmo. Você não sabe o quanto você me ajudou mês passado. Esse mês, né? Ainda estamos nesse mês. Como o Alê criou uma trilogia genial com caos, ele é o melhor da cena. Isso é uma afirmação. Mas eu concordo. Ou não, não sei. Mas ele é muito bom. Certo? Bom, é isso. Vamos ver o bagulho. Canal do Vitruvilano. E tá meio diferente aqui, eu acho. Que eu mexi um pouco. Tirei minha cama. Agora eu tô sem cama no quarto. Fudeu, tenho que dormir no chão. Mas é isso, vambora. Bem! Sacanagem. Tá certo aqui, tá? Vambora. Se tá tu ainda não segue a playlist de trap do canal, Link na na descrição. A música tem o poder de te fazer ter sensações, colocar um fone de ouvido e ouvir um projeto que te faz ter esses sentimentos. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer, até porque eu tenho um canal no YouTube sobre música. E o Alê trouxe uma trilogia que fez todo mundo que escuta ter esses altos e baixos que a música pode te trazer. E quando o Deluxe acabou, parecia que uma parte do trap nacional estava sendo feito ali, na minha frente, no exato momento que a música acabou. Quem tava em live vendo comigo sabe muito bem do que eu tô falando. Mas hoje eu quero falar como o Alê tornou essa trilogia uma das melhores do trap nacional. E como o Caos elevou verdadeiramente o nível da cena. Mas antes, já deixa o like, se inscreve minha cadeira e tá uma considera se merda. tornar membro aqui do canal. Você vai ter acesso a emojis exclusivos. Vamos ser membro lá, E, principal, família. há um grupo do canal no WhatsApp pra gente trocar ideia e principalmente falar sobre os próximos vídeos do canal. Você até mesmo pode escolher. É bem baratinho, então se liga aí embaixo. Você também vai ajudar a manter toda essa qualidade aqui que o canal tem. Bem, Deus. Mas o álbum tá foda mesmo. A trajetória do Alê, Eu acho que eu não, na verdade, não trouxe os bem três, bonita na e real. inspiradora. Eu acredito que Não alguns lembro. aqui sabem o que ele teve que percorrer pra chegar até aqui. Acho que E eu não antes tô do falando Caos. somente da situação com a antiga gravadora Acho que eu dele. não- Tô não falando lembro. desde o Deve ter início trago, de né? tudo isso. Enquanto ele tinha que fazer rima no Trazido. ônibus pra tentar seguir Tanto o sonho faz. dele, que era a música. E depois de uma trilogia, o cara se tornou milionário e deixou tudo isso pra trás. Novo milionário da Gamal. Novo milionário. Amém, axé, porra, vambora. Meu prazer é deixar meus sócios milionários. Eu vi esse vídeo. Vambora. É merecedor, filho. Cada poledada Quero mais. conquistada. Não é, cara? Pô, obrigadão. Obrigadão por também acreditar aí na vibe tá do bravo, sonho também. tá bravo. Somar. Mas eu acho que isso fala muito sobre todos os artistas que estão por aí, tentando a sorte pra viver da sua arte. O Alê, ele faz parte de um pequeno grupo seleto, que conseguiu mesmo com todas as dificuldades. E na verdade, que bom. É sério, que bom. Sem pisar em ninguém, Brabo, só pô. quero que é meu. Reclamar com dom. Mas quando ouviram Não, o massa. clem, não disseram amém, morre mais jovem negro. Todo mundo que conheceu o Alezinho nessa fase já sabia que o mano era diferente. O foco do Ale nesse tempo também era o R&B, uma coisa que ele curtia bastante. E o interessante é que ele tá nessa sonoridade desde 2019, lançando músicas, entre muitas aspas. Ele é nessa exatamente pegada um pouco no início, mesmo, ele pegada tava R&B. bem enraizado no R&B, até flertando um pouco com o funk em algumas faixas. Mas tudo muda quando ele entra no projeto Jovens Milionários. Essa música foi a primeira grande exposição do Ale pro público, pra esse público mais amplo, do mainstream, sabe? E não tinha como ignorar o Ale aqui. Esse som já tem 5 milhões de visualizações hoje, mas foi ali que Menor todo amassou. mundo percebeu que ele tinha um Menor dom massa. muito natural pro trap. E esse é o ponto inteiro sobre esse vídeo do Ale. Parece que tudo sobre ele é muito natural em questão de sonoridade, em questão de como ele brinca com as texturas das músicas e principalmente em questão de storytelling. No trap, o storytelling não é uma coisa que dita se você faz sucesso ou não. Tanto que, nesse momento, tá tendo uma briga no rap gringo entre Pusha T e Travis Scott. Eles dois por si só já têm um desentendimento de um tempo. No entanto, Visão. os dois lançaram 2 álbuns esse ano. Um dos álbuns mais líricos do ano e outro, um dos projetos mais estéticos do ano. E os dois tem gente dizendo que é o melhor do ano. Então a gente entende que, quando se trata do trap, a lírica nem é uma das coisas mais importantes do gênero. Mas eu não vou mentir, Isso. eu curto quando uma música ou um Mas projeto é foda tem aquela também lírica quando mais tem. apurada e quer dizer alguma coisa de fato. Acrescenta eu mais, conecto eu acho. muito mais com ele. E se for bem desenvolvido, vai se tornar um dos meus projetos favoritos, com certeza. E se tem uma coisa que diferencia o Ale dentro do trap
trap nacional é a forma que ele usa a lírica não só pra rimar, mas pra construir o mundo inteiro e contar umas histórias. É algo quase cinematográfico. As músicas dele não são só aquelas músicas que você coloca na playlist e escuta no modo aleatório. São basicamente um capítulo de uma narrativa muito maior. Na mixtape Dias Antes do Caos, ele já dava uma pista sobre isso. Eu não sei se eu trouxe, mas devo ter trazido. Entre aspas, foi feito no improviso, era cheio de nuances líricas, cheio de pequenos simbolismos, que voltou ali no álbum Caos. E isso mostra o quanto ele é intencional. Meio que nada tá ali por acaso. Cada música é meio que um quebra-cabeça pra uma coisa muito maior, que é a trilogia Caos. E quando você entende e ouve com atenção, fica tudo muito mais interessante. Quando eu escutei a mixtape Dias Antes do Caos, eu já sabia o que esperar. Era um álbum clássico que ia vir depois. Panther, que é a minha música favorita do projeto, tem uma sonoridade que é complexa de explicar sem você ouvir primeiro. Somzão, mano. O som é foda, velho. Tá maluco. Quando se trata de Ale, não é só a narrativa que importa, é como ele constrói uma música e como ele é diferente de tudo que tá rolando, como os flows dele surpreendem a cada vez que você escuta, como ele consegue misturar estilos e fazer um R&B e um puro trap na mesma música soar o mais linear possível, mesmo sendo caótico. E não, isso não foi um trocadilho. Tô vivendo num tempo do ouro e eu forro meu traje, tudo que eu caos. E eu faço tudo por mim. Deixa ela conta grana, eu faço tudo por mim. Tudo isso se aflora e é muito melhor explorado em Caos. Caos é o tipo de álbum que não é só pra você bater cabeça. Ele chegou realmente pra marcar um território. Desde a primeira frase dele, o Ale já avisa: o caos é o início de tudo. E isso não é somente uma frase bonita, é o resumo da caminhada dele até aqui. Porque antes do ouro, antes do palco, resumo do universo, né? E antes de todo mundo saber o nome dele, o que teve foi o caos. Tentaram calar ele, tentaram apagar o brilho de um artista preto e periférico. E esse disco é uma pura resposta a tudo isso. Tanto diretamente quanto indiretamente. Pra caralho, a forma que o Ale escreve é diferente. Ele não só faz uma letra pra rimar bonito, ele constrói uma narrativa, uma história, e é nos detalhes que ele te prende. Ele solta umas frases que, de primeira, você pensa que é somente uma barra de efeito, mas quando você escuta de novo, percebe que tem várias camadas ali. Tô vivendo no tempo do ouro, eu formo meu traje, tudo que eu falo se torna verdade. Isso não é só ego, é uma superação, porque esse ouro veio depois de processo, um contrato injusto, muita gente tentando cortar ele no meio do caminho. O cara quase teve a carreira apagada por ser autêntico demais. Eu acho que isso resume bem. E mesmo assim, ele voltou mais forte. Um dos álbuns mais impactantes da cena, que eu diria que, de verdade, mudou o trap nacional mais uma vez. A musicalidade de Caos é absurda. O Ale, ele não segue uma fórmula pronta. Ele brinca com a estrutura da música. Ele muda a melodia no meio do verso. Ele mistura trap com R&B do jeito dele. Em algumas faixas ele canta, em algumas ele simplesmente rasga o beat. E tudo com a identidade muito própria dele. Ele é versátil, mas nunca parece genérico. Muita coisa. Ele é melódico, mas nunca é suave demais. Dá pra ver que o Ale, ele entende o trap de verdade. Ele sabe o que ele tá fazendo. E ele não precisa se vender a uma coisa modinha, uma coisa genérica, pra fazer sucesso. E tem uma coisa que precisa ser dita sobre esse álbum. Ele é um grito. O grito de um jovem preto, de que trilhou seu próprio caminho. Como em herança, ele joga na cara que não herdou nada, além de um trauma. Ele questiona o que é uma herança de verdade, o que é sucesso de verdade. Mas eu acho que a resposta veio com o próprio lançamento. Em On e o Passado de um Vilão, ele fala muito mais sobre um lifestyle e o que ele tá vivendo agora, já que, depois de tudo que ele passou, ele também merece aproveitar as coisas supérfluas. Mas sabe o que eu gosto? Mesmo esse álbum falando de tanta coisa, ele ainda é muito denso narrativamente falando. E ele também nunca larga o trap. Ele entrega bate-cabeça, ele entrega flow, e dá pra ver isso muito bem nos shows dele. Caos é muito sobre superação, shows eu não mas sei. não a pura superação, sabe? Ele tá é sobre falando, tomar provavelmente conta da deve própria ser, história, né? depois de ser quase Não engolido vai por um mentir, sistema, e não perder a sua própria originalidade. É sobre mostrar que o trap, diferente do que muita gente acha, é sim uma arte complexa, e pode falar de muita coisa. Pode fazer reflexão, pode ser resistência, pode ser sobre o que o artista quiser. O limite é somente a criatividade. E tudo isso vale muito pro Deluxe também. Em Delivery, por exemplo, o Ale fala sobre essa semelhança entre o rap de hoje e o blues, já que o blues pode do crer, passado era tratado como música do diabo, já que o que fazia sucesso em Vindos Pretos era tratado dessa forma. Aí o os blues brancos... era uma música que incomodava, porque Aí falava legal. sobre resistência preta, num mundo muito racista.
vista, o rap e o trap hoje é tratado com o mesmo preconceito, sendo tratado como música de bandido, porque fala sobre os pretos indo pro topo. É engraçado como a história se repete, né? Mas ele acaba da forma mais bonita possível, com a lei dizendo que ele venceu de novo. E de verdade, essa música que o projeto venci de novo. fecha é como se fosse simplesmente um hino de Esse vitória. beat aí. Eu saí das áreas pra Não é? encher Ou meu não? bolso. Mesmo sendo novo, só sai do deserto quem tem seu eu. Esse som é muito foda. Vai me dar copyright, mas tudo bem. Somzão, mano. Esse som é muito foda. Pra mim é o melhor do álbum. Na real é difícil. É difícil você saber qual é o melhor do álbum, na real, né? É complicado, família. Mas é isso. Comenta o que vocês acharam. E depois você me fala se o áudio do meu microfone tá pior ou tá melhor. Não sei. Valeu? A acústica tá diferente. Eu tirei minha cama, tá foda. E é isso, família. Comenta o que vocês acharam. Comenta se vocês querem que eu traga na próxima vez. Link na descrição do meu próximo drop. Do drop, na real, que saiu no canal 2. E a prévia também tá aparecendo aqui do lado. E saiu música no canal 2. Tá aparecendo aqui. Tô maluco. Esquece. Tô cansadão e perdido hoje. Porra. Valeu, família.